Vamos às notícias políticas deste começo de semana. Arimatea Souza, o governador eleito João Azevedo, disse hoje que vai retardar os ajustes políticos em sua equipe de governo, é isso? Boa noite. Boa noite, Cheta. Mônica, boa noite, telespectador. É isso mesmo, o João Azevedo, que marcou para o dia 5 próximo, ou seja, na quarta-feira, o anúncio de boa parte de seu secretariado, de sua equipe de governo, disse que as acomodações de natureza política devem ficar para um segundo estágio. Ele deu a entender das entrelinhas que deverá aproveitar alguns secretários, alguns deputados em seu secretariado, em sua equipe, mas que isso vai ficar um pouco mais à frente, até porque existe esse descompasso entre a posse no Poder Executivo, que vai acontecer no dia 1º de janeiro, e a posse para a nova legislatura da Assembleia Legislativa, que acontece um mês depois, ou seja, 1º de fevereiro. Então, esses ajustes deverão ficar um pouquinho mais para frente ao longo do primeiro mês de governo. É essa a ideia inicial. Aliás, muito provavelmente na quarta-feira, João Azevedo deverá anunciar um enxugamento ou fusão de algumas secretarias, um enxugamento da estrutura administrativa, e é possível que ele crie uma espécie de gestão autônoma dos hospitais pertencentes ao governo estadual. Uma espécie de coordenação na estrutura da Secretaria de Saúde do Estado para administrar principalmente os hospitais de Campina Grande, de João Pessoa e o Hospital do Bem, Hospital Oncológico do Estado, recém-inaugurado na cidade de Patos. Existem outros hospitais de menor porte, mas esses são os principais. Dar mais mobilidade, agilidade administrativa para esses hospitais. Essa é a ideia que está sendo germinada na gestão João Azevedo, que, como eu disse, pretende enxugar a estrutura administrativa do Estado. Ari, já por parte do governador Ricardo Coutinho, a segunda-feira foi de recado aos demais poderes, como é que foi isso? Pois é, o governador Ricardo Coutinho aproveitou o seu programa semanal de rádio para dizer que não fará elevação nos percentuais de 12º para os demais poderes do ano que vem, dentro da proposta orçamentária em tramitação do Poder Legislativo. Só recordando um pouco, o governo do Estado lançou a LOA, a Lei Orçamentária Anual, aplicou, grosso modo, a inflação na projeção para o próximo ano, alegando que as receitas estão em queda, que não há projeções de crescimento da atividade econômica de forma acentuada no próximo ano, e que, por isso, era melhor um orçamento realista, comedido. Houve uma pressão dos demais poderes nas audiências públicas acontecidas na Assembleia Legislativa para o crescimento do 12º já na previsão orçamentária, mas o governador disse que não pretende, do ponto de vista do Poder Executivo, reavaliar os valores que foram colocados para os demais poderes. Demais poderes e unidades autônomas do ponto de vista orçamentário, ou seja, além do Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, tem também a Defensoria Pública do Estado e tem também a UEPB, que tem autonomia administrativa e financeira. E só lembrando, a proposta que o Conselho Superior Universitário da UEPB aprovou para ser encaminhada ao governo do Estado previa um aumento de 100 milhões de reais em relação ao orçamento desse ano. É o aporte que foi solicitado pelo Consune. Pelas palavras de Ricardo Coutinho, vai ficar na projeção que está na própria lei orçamentária anual. O governo do Estado tem uma maioria folgada na Assembleia e é possível que essa palavra do governador, essa predisposição em não reajustar esses valores, seja mantida pelos deputados estaduais. Só para rapidamente situar, o governo tem usado nos últimos anos a média de repasses do ano anterior, e quando há o crescimento da receita, ou seja, quando a arrecadação prevista se concretiza e é ultrapassada, aí sim são feitas suplementações orçamentárias aos demais poderes. É essa a regra que tem sido utilizada nos anos da gestão Ricardo Coutinho. E tem um pouco de realismo nisso, né? Não se vê no ano que vem um grande crescimento econômico. Se espera que a economia volte a ser impulsionada a partir de 2019, mas não se espera grande crescimento. Uma melhora, a economia
como dizem os economistas, rodando para frente de forma mais acelerada, mas nos prevê, a preço de hoje, grande crescimento econômico, ou seja, acima de 3% ou 4% ao ano. E isso não está nos cenários desenhados para a economia no próximo ano. Alguns destaques nacionais: nesse vai e vem sobre o Ministério do Trabalho, hoje o futuro chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, o deputado Onyx Lorenzoni, disse que vai mesmo ser extinto o Ministério do Trabalho. Uma parte da sua estrutura deverá ir para o Ministério da Justiça e uma parte para a futura pasta da Economia. O MDB divulgou uma nota hoje, através de sua direção nacional, dizendo que não vai participar do governo Bolsonaro e que também não vai fazer oposição ao governo Bolsonaro. Na expressão da direção do MDB, o partido vai manter uma independência ativa em relação ao novo presidente e resiste a que a indicação de Osmar Terra, que é um filiado ao partido, para o futuro Ministério do Desenvolvimento Social. Essa é uma indicação de natureza pessoal. E o Ministério Público Federal está solicitando judicialmente que seja cobrado do ex-ministro Antônio Palocci, que teve na semana passada a sua prisão convertida em prisão domiciliar, que para a preservação dessa prisão, a migração de regime de prisão, o ex-ministro recolhe aos cofres públicos 20 milhões de reais. É a solicitação nos autos do Ministério Público Federal. É dinheiro. Aliás, só para fechar aí, o Ministério Público Federal e o Judiciário foram destaques na edição deste final de semana do Jornal Estado de São Paulo. O Judiciário, que nos últimos 15 anos quadruplicou seus gastos com a folha pessoal, e o Ministério Público Federal, que aumentou em 347% os seus gastos com a folha pessoal no mesmo período, no intervalo aí de 12 a 15 anos. Precisa justificar isso direitinho, né? Explicar por que tanto aumento de gasto com o pessoal. Boa noite, Arimatea.